leite materno é fundamental para a saúde da mãe e da criança e é preciso melhorar a assistência às mães na primeira mamada, aproximando o país no que se faz em nações que dão mais importância para a questão. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a pediatra Luciana Herrero, que é consultora internacional de amamentação, um título importante, praticamente inédito aqui no Brasil. Ela também é autora do livro O Diário de Bordo da Família Grávida. Luciana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui. O que se faz aqui no Brasil é diferente daquilo que se faz em nações mais desenvolvidas no que se refere à amamentação? A amamentação é um tema que tem sido cada vez mais discutido. O Brasil faz seu esforço, só que a gente tem visto que as nações mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, estão aí com um esforço maior que até no Brasil atualmente. Lá nos Estados Unidos existem títulos internacionais, existem pessoas que ficam nos hospitais acolhendo as mamães das primeiras mamadas. Existem vários cursos oficiais para capacitar os profissionais de saúde nesse tema. Queria que você explicasse o termo consultor internacional de amamentação. O que significa isso? Esse é um título que foi dado aos especialistas que estudam e são apaixonados pelo tema. Eu posso me falar como uma que foi mordida pela amamentação e que são desde psicólogos, enfermeiros, médicos, enfim, nutricionistas que estudam a amamentação como seu core principal. Existe uma prova, tanto teórica quanto prática, e existe essa titulação. Eu quase posso brincar que é um ISO 9000 de amamentação. Esse título, ele garante que esse profissional é capacitado para acompanhar mães no processo de amamentar e estar lá ajudando na primeira hora de vida. E quais são as principais dificuldades? Porque amamentar não é uma tarefa fácil. Não é. Muito bem, né? É verdade. Amamentar é realmente um desafio e as mães devem saber disso e se preparar desde a gestação. Na verdade, as jovens deveriam se preparar desde o momento que sonham em ter seus bebês. Porque é muito importante a gente ficar com aquela imagem da televisão, que é pôr no peito e sair mamando. Isso não é verdade. A gente precisa estudar o tema. Quando a gente olha, a gente pensa que é fácil, né? Pois e é. quando chega na hora... É importante se preparar. Existem cursos para isso, existem vários blogs, sites, inclusive tem um site nacional, que é o aleitamento.com, que tem muitas informações para quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, mas ouvindo o seu depoimento, e você disse o seguinte, o Brasil faz o seu esforço. Esse esforço, ele é suficiente? Não, ainda não, infelizmente. A gente já teve épocas no Brasil com políticas públicas mais fortes, tá? Atualmente a gente ainda mantém a Semana Mundial de Amamentação, que é a primeira semana de agosto, mas não temos políticas tão fortes nessa área. Nosso sonho de consumo, eu digo como profissional da amamentação, é que houvesse cursos de capacitação de consultores nacionais em amamentação, cursos com credenciamento, com mais horas que 40 horas, porque o que há no mercado são cursos rápidos, que existissem em cada hospital profissionais que acompanhassem as mulheres, profissionais capacitados que estivessem lá para acolher, não só enfermeiras que estivessem no plantão. Então, era isso que eu queria até comentar com você. A gente vê campanha na televisão sobre a importância da amamentação, mas na prática a mulher fica um pouco vendida no hospital, é o que eu sinto. As orientações não são uniformes. Lá na hora mesmo, a gente não tem a orientação. Porque no Brasil, é isso. Verdade, você está certa, no Brasil existe promoção da amamentação, mas não existe apoio real. E quando eu digo apoio real, é conscientização e capacitação da equipe de profissionais num nível maior. Existe sim vários projetos, mas precisa de um apoio maior. E precisamos vender essa causa de uma forma intensa, não só para os profissionais de saúde, mas para os próprios familiares, porque os familiares são essenciais para o sucesso da amamentação. Em relação a números que dimensionem a eficácia ou não do processo de amamentação, em que patamar estamos? Estamos evoluindo desde a década de 70. Na verdade, já estivemos bem pior. Há uma evolução nacional desde que a implementação da Semana Mundial de Amamentação no Brasil. Só que estamos meio estagnados nos últimos 10 anos. Precisamos chegar. Estamos longe ainda da meta da Organização Mundial de Saúde. A organização preconiza que pelo menos 90%, em torno de 80%, 90% das crianças recebam aleitamento materno exclusivo. Só leite, sem água e sem nada nos primeiros 6 meses. E ainda muitas vovós dão chazinho ou dão água achando que é necessário. Isso é muito ruim. Luciana, muitas mulheres deixam de amamentar antes, então, por falta de orientação? Por falta de orientação, por falta de apoio, por falta de alguém que esteja ao lado dela, cuidando dela, possibilitando que ela tenha autoconfiança. Porque o que existe de mitos
Nossa, existem muitos mitos. Ah, seu leite é fraco. Não, o neném tá chorando. Sempre a culpa é da mãe. A culpa é da mãe que o leite é fraco. E aí existe sim começa a se minar a autoconfiança materna. E sem autoconfiança não há ocitocina, que é o hormônio que faz a descida do leite. Então, realmente é uma profecia autorrealizável. É você falar que a mulher tem leite fraco ou pouco leite, você está favorecendo que isso aconteça. E além disso, orientações erradas, como a gente estava conversando antes de começar o jornal, usar pomada, por exemplo. Você falou que é errado, é isso? Isso também é um mito. Já está mais que claro que usar pomada não é necessário durante a gestação. A única preparação do seio durante a gestação é a autoconfiança e a mãe entender como utilizar o seio para amamentar. Existe uma técnica para amamentar, existe uma maneira correta de colocar o bebê, abrir a boquinha, ver se a sucção está certinha. Se a gente não conhece essa técnica, o bebê pode mamar 2 horas, igual a gente estava conversando, e não mamar nada, porque a sucção não estava eficiente. Então, o que a gente precisa de profissionais qualificados, de mães que tenham conhecimento e de maridos e avós que acreditem e apoiem. Ou seja, de uma perspectiva mais humanista e que olhe para o ser humano como um todo durante a gravidez. Com certeza. A amamentação, ela não é biológica, ela é muito mais humana que biológica. O comportamento, eu brinco, eu falo assim, a mulher que é amamentada de amor, amamenta de leite materno. O depoimento é muito bonito, conceitualmente ele é muito bonito, mas quando a gente esbarra em questões de saúde pública, eu sei que você trabalha com saúde pública, ele parece muito distante da nossa realidade. Há dimensões utópicas nisso? Não, eu acredito, eu sou uma pessoa de fé. Eu trabalho na Pastoral da Criança e eu capacito agentes comunitários, tanto eu já trabalhei no PSF, é um programa do Ministério da Saúde que eu acredito. Os agentes comunitários de saúde, eles fazem a diferença, ninguém valoriza muito mais o médico, mas eu acredito no poder da base e eu sou apaixonada. Eu acredito nos agentes da Pastoral da Criança que vão na casa, porque essa mulher precisa de alguém que acolha. Legal, Adri. Luciana, antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse do seu livro, Diário de Bordo da Família Grávida. Queria pedir para o Isaías mostrar o livro. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Esse livro surgiu da experiência como mãe, porque como a gente estava conversando, eu tive muita dificuldade de amamentar minha primeira filha, eu já era pediatra, então eu sofri toda a culpa e o sofrimento de não conseguir amamentar a minha filha. E ela já fez uma cirurgia de amígdala, já adoeceu, já usou mais de 25 vezes antibiótico. E eu falei, não é possível, eu preciso aprender a cuidar. E na minha segunda eu fui me preparar, estudei muito, me tornei consultora internacional e na minha segunda filha eu amamentei até 2 anos, isso porque eu tenho uma cirurgia na mama. Então foi uma coletânea da minha história, da minha experiência como profissional e da história de diversos casais que eu acompanho. Eu tenho uma empresa de cursos de gestante e a gente acompanha famílias. Então essa é a história do livro. Legal, Luciana. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente vai falar mais sobre o assunto nas próximas semanas também, inclusive mostrando os bancos de leite e mostrando aquilo que se pratica, entre aspas, o certo, o errado, o meio termo, essa coisa de múltiplas informações que existem e múltiplos direcionamentos que acabam por confundir mais a mãe. Existem muita gente que ama a amamentação e que veste a amamentação com uma paixão louca. A gente precisa valorizar e incentivar essas pessoas que elas não se frustrem, porque existe sim um caminho pela frente a ser percorrido.